Do Senhor Jesus Cristo, eu sou Eduardo Guimarães, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero desejar a você primeiramente um bom dia e seja bem-vindo a essa live. Essa live estaremos ministrando a palavra do Senhor. Essa live vai acontecer alguns dias da semana e a finalidade dela é justamente falar da palavra de Deus, falar do amor de Jesus Cristo. Eu sou Eduardo Guimarães, do Ministério Batista Universal, Igreja Ortodoxa Pentecostal. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos tratar de um tema interessante que chama-se Ministração do dia 25 de 4 de 2022. Essa ministração foi a ministração que Deus me deu para poder estar ministrando nesse dia. Porém, pelo que eu entendi, como tem em média a gente toca para tratar dessa ministração, então tudo indica que ela não vai terminar apenas em uma live, ela vai terminar em várias lives, né? E eu quero desde já convidar você que está participando a acompanhar também, né, o desfecho desse tema, dessa ministração do dia 25 de 4 de 2022. Inclusive é uma ministração que também me fez recordar de uma palavra que Deus havia dito para mim uma certa feita, quando disse que quando o cristão começa a buscar a presença de Deus e Deus começa a ser santificado na vida do cristão. Oi, senhora Solange, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Aí a gente começa a entender que Deus começa a se aproximar dele. E certa feita eu ouvi Deus dizer comigo assim: quando o cristão começa a se aperfeiçoar diante de Deus, a minha palavra começa a cumprir na vida dele. Vai chegar a hora que você vai pegar a Bíblia e preparar o sermão para poder ministrar. Eu vou mandar chuva como cumprimento da palavra, né? E essa palavra, geralmente, ela mostra essa relação, porque é uma forma de Deus abençoar a terra, é condicionar a relação do homem com Deus justamente sobre o pressuposto de que para a natureza ao seu redor ser abençoada e a terra dar o seu fruto, se faz necessário você estar alinhado com o reino do céu. Então nomeei nessa ministração por ministração do dia 25 de 4 de 2022, que foi a ministração que eu preparei para esse dia, embora nesse dia eu não ministrei ela. Por quê? Porque se tratava de uma ministração muito extensa e também houve muitos conflitos espirituais, né, que a gente tem nossos espinhos na carne e de alguma forma nos faz limitados em algumas situações. E não é aquele espinho que diz que tira de nós a condição de ser pessoa, de sermos homens. São situações que estão ligadas às nossas carências espirituais, físicas, sentimentais, ou até morais, né, biológicas, mas que de alguma forma não tira da gente a necessidade de provisão ou de alguma forma de superação. É isso? Então que Deus abençoe em Cristo a todos nós nessa ministração. E o fato mais importante de me lembrar que essa ministração foi justamente que no intervalo posterior, né, em que foi elaborado os tópicos dessa ministração, choveu, né? E não tinha jeito, não tinha nenhum momento de chuva, não tinha previsão para chuva, não tinha nada disso. E de uma hora para outra choveu. Certamente é o princípio também aí da primavera ou do inverno. Não é verdade que está para começar, sempre chove, mas a gente entende que a relação do homem com o meio humano, com o ambiente humano, a terra em si, foi prejudicada por causa do pecado do homem. E o alinhamento do homem com o reino do céu e o cumprimento da palavra é que faz com que a natureza ao nosso redor vive em harmonia com o reino do céu mediante o homem que Deus colocou para governar o jardim dele e dominar sobre todas as coisas. Certamente essa ministração vai estar direcionada justamente para a santificação, para o juízo de Deus relativo a essas coisas. Vamos fazer oração para dar início a esse trabalho. Convido você no final desse trabalho também a apresentar seu pedido de oração, para que possamos também, né, apresentá-lo diante de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, venho na tua presença, te agradecendo primeiramente por essa rica oportunidade de estar falando da tua palavra. E peço a direção, tome em tuas mãos cada filho e filha do Senhor, que de alguma forma serão direcionados a participar dessa ministração. Vem repreender, ó Deus, toda seta maligna, todo dardo inflamado no mundo espiritual, que de alguma forma vem tentar impedir a melhor compreensão desta palavra. E teu Espírito Santo vem sobre a minha vida e sobre a vida dessa pessoa, em razão de fazer notória a manifestação do teu reino e compreensão das suas sagradas escrituras. Toma direção, Pai, em nossas vidas e desse trabalho em nome de Jesus. Bom, nesse trabalho da administração, nós vamos tratar sobre o juízo de Deus por intermédio da natureza humana, ou seja, o que isso quer dizer? Em momento algum você vai ver a palavra de Deus
ser pregoada, senão por meio humano. O próprio Cristo, na qualidade de Filho de Deus, se manifestou como ser humano, como homem, o Filho do homem, não é isso? E a relação do homem em si, mediante o seu semelhante, diferente de contexto político ou religioso, se estabelece pelo juízo da humanidade. Esse juízo da humanidade ele é gerado pela palavra de Deus, gerado pela relação do homem diante de Deus. E essa ministração ela aborda no mínimo 20 tópicos, né? Cujo primeiro tema está em Coríntios, na primeira carta de Coríntios, do capítulo 6, versículo 1 ao versículo 11. O segundo tema está na segunda carta de Coríntios, do capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 21. O terceiro tema está no capítulo de Gálatas, capítulo 2 de Gálatas, do versículo 16 ao versículo 21. O quarto tema no capítulo 3 de Gálatas, do versículo 19 ao versículo 29. O quinto tema está no capítulo 1 de Filipenses, do versículo 12 ao versículo 21. O sexto tema no capítulo 3 de Filipenses, do versículo 27 ao versículo 21. E o sétimo tema, Apocalipse, capítulo 17, versículo 9, versículo 18. O oitavo tema, Apocalipse 18, versículo 1 a 18. Nono tema, Romanos, capítulo 2, versículo 1 a 16. E Romanos 25, versículo 29. E também em Ezequiel, capítulo 18, do versículo 19 ao versículo 27. O décimo tema está no capítulo de Lucas. Lucas 3, versículo 1 ao versículo 9. O 11º tema, 1 Reis, capítulo 20, versículo 31 ao 43. O 12º tema, Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao 24. O 13º tema, Apocalipse 6, versículo 6, Deuteronômio 27 e Deuteronômio 28. O 14º tema, Juízes 12, do versículo 1 ao versículo 17. Josué, capítulo 22, versículo de 10 a 12 e 30 a 34. E o 15º tema, Josué, capítulo 7, do versículo 10, versículo... esse foi o que eu li anteriormente, né? Não, na verdade, isso é uma repetição do capítulo 10, versículo 15º tema, Josué, capítulo 7, versículo 10 a versículo 11. E também versículo 17 ao versículo 22. Gênesis capítulo 31, versículo 19, do versículo 19, né? E também versículo 31 a 32. 16º tema, Gênesis 35, versículo 8 a 15 e versículo 16 a 20. Juízes 17, 1 a 16, 30 a 31 de Juízes capítulo 18. 17º tema, 1 Reis 13, versículo 18 ao versículo 30. Ageu, capítulo 2, versículo 10 a 19. E Zacarias, capítulo 4, do versículo 6 ao 14. Também vamos ver em Zacarias no tema 18, Zacarias 6, de 1 a 15, Apocalipse 14, 6 a 13 e de 14 a 20. 19º tema, Zacarias 5, capítulo 5, né? Versículo 10 a 11. E Gênesis 11, versículo 1. Zacarias 9, versículo 9 a 17. E Mateus 21, versículo 33 a 44. E o 20º tema, que é Apocalipse 12. Gênesis 22, Gênesis capítulo 22, né? De versículo 10 versículo 19. E 2 Reis, capítulo 17, versículo 24 a 29. 2 Reis também, capítulo 18, versículo 22 a 37. E 1 Tessalonicenses, capítulo 2, segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 17. Bom, nós vamos começar essa ministração falando sobre o juízo da igreja, sobre a face da própria organização das famílias relacionada a ela. Não é isso? Por quê? Porque a nossa visão pela palavra de Deus, ela tem que nortear, mediante ao mundo, primeiramente dois tipos de vertente de relacionamento com o juízo de Deus. O juízo da igreja em Deus está em Cristo, certo? E o juízo do mundo em relação à igreja está sob a incumbência do Espírito Santo, certo? Por vários fatores. Um deles que estamos no mundo, mas não somos do mundo.
está relacionado ao primeiro tema. O primeiro tema, dentre aqueles trechos da passagem que foram ditos, que será lido aqui no capítulo 1 de Coríntios. Carta 1 de Coríntios, né? Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao 11, que diz da seguinte forma: nós vamos tratar aqui sobre o juízo da igreja. O juízo da igreja não é o juízo do mundo, não é isso? E essa é a relação que Deus estabelece para nós. Bom dia, senhora Adriele, Deus abençoe. A paz Levita Beatriz, a paz, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Me perdoe, tá, pessoal, que eu me foquei aqui no tema da mensagem. Com certeza vai ser um tema grande. E eu tenho a finalidade aqui nesse canal, não só de pregar a palavra de Deus, mas ensinar também. Porque Deus me deu o conhecimento de entender e prescrutar as Sagradas Escrituras naquilo que ela traz real sentido para a nossa vida no dia a dia, quanto à consumação de todas as coisas em Cristo. E a vida progressiva que nós, como cristãos, temos que manter, né, em relação ao reino de Deus, consubstanciado em nossa fé, mediante a verdade que Deus estabeleceu em nós, pelas Sagradas Escrituras. Amém? Então, diz assim no capítulo 6 de 1 Carta aos Coríntios, do versículo 1 a 11. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante aos santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ou, ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiveres negócio em juízo pertencente a essa vida, ponte na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar, vos digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos? Mas o irmão vai a juízo como o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós terdes demanda uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis os injustos? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de nosso Deus. Bom, é uma mensagem que parece ser muito pesada, mas está falando do juízo da igreja de Deus com o corpo da igreja e da relação em que o cristão deve ter com seus irmãos de forma diferenciada com o juízo que se estabelece hoje sobre o mundo. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno. E se o mundo jaz do maligno, então o juízo da igreja não pode ser estabelecido pelas obras das trevas, nem pelas obras da carne, e nem por quaisquer situação em que o mundo, de alguma forma, por ser governado por Satanás, não é isso? Queira fazer juízo sobre a igreja de Cristo, porque o cabeça da igreja é Cristo. Né? E Cristo, como cabeça da igreja, ele nos deu o primado da sua salvação, não é isso? Pelo poder que há no nome dele, pela reconciliação que ele nos deu no seu próprio sangue, né? Por quê? Porque a relação que Deus estabelece em nós hoje, na razão de servi-lo, não é somente de viver hoje em dia uma relação pautada vamos dizer assim, na teoria da prosperidade, essas coisas do tipo. Porque a palavra ensina, nós sofremos pelos santos, sofremos pela a disciplina, o juízo e a sanidade do corpo de Cristo, mediante aos irmãos, mediante aqueles que são da mesma fé. Não é isso? Porque não há comunhão da luz com as trevas. E dentro desse contexto, dessa palavra, dessa ministração do dia 25/4, a gente vai estar tratando justamente sobre o juízo de Deus sobre a igreja. E a gente vai ver que um dos principais pontos que vão ser observados no decorrer dessa ministração está justamente no tema que está relacionado ao contexto, né, os trechos bíblicos, né, que está relacionado aos temas 13
14, 15 e 16 e 17, que foram lidos anteriormente, conforme os livros que estão nascendo relacionados nesse tema. Por quê? Porque quando o homem pecou, ele se distanciou de Deus. Então houve um bloqueio espiritual em que o homem preferiu ouvir ao diabo do que ouvir a Deus. E Deus começou a trabalhar esse homem, mediante a santificação pela palavra, diante daqueles que de alguma forma se disponibilizarem a obedecer a palavra. Mas no decorrer dessa relação de Deus com o homem sempre se deixava prevaricar, indo após os ídolos ou construindo deuses com suas próprias mãos, colocando o diabo, incitando ele a profanar a glória de Deus na vida do homem, para tirar do homem não só a identidade de servo e adorador de Deus, mas também transferir a glória de Deus para uma imagem de escultura, certo? E muitas das vezes, essa relação que o homem tomava, fazia todo o povo pecar e se distanciar de Deus e fazer com que a ira de Deus viesse sobre o povo dele, não é? E nós, como cristãos, entendemos duas coisas. O juízo de Deus pela igreja, ele é um juízo separado do juízo do mundo. Deus não mistura o juízo dele, né, com o juízo das coisas que está relacionado ao mundo, das coisas das trevas. É verdade? E esse juízo, ele mostra que Deus vem aperfeiçoar o amor dele em nós, vemos nos colocar como embaixadores dele na terra, para que venhamos ser canal de bênção e ponto de ancoragem do reino do céu para pessoas que estão perdidas e precisam da salvação. E esse juízo Deus colocou sobre a igreja, quando Jesus Cristo nos deu a palavra dele, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta. Capítulo 17 de João, capítulo 17, Jesus ele diz da seguinte forma, porque lhes dei as palavras que tu me deste, capítulo de João 17, versículo 8 e 9, porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo, porque são teus. Entendeu? Então, assim, o mundo jaz no maligno. As pessoas hoje pregam, Deus não faz acepção de pessoa. Tudo bem, Deus não faz acepção de pessoa. Eu também creio que Deus não faz acepção de pessoa. E muito pelo contrário, Ele é misericordioso com toda criatura, toda criação feita por Ele. Mas segundo a verdade do Evangelho, Jesus Cristo ele intercede para os seus. E o Espírito Santo, que faz o juízo diretamente sobre o mundo, vem convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por 3 fatores específicos. 1, do pecado porque não creram em Jesus. Da justiça porque Jesus já veio e nós não vereis mais, segundo o capítulo 16 de João. E do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que age na razão de convencer o mundo, mas também torna limitada a ação do homem, porque ele é o próprio sacerdócio que representa Cristo na terra. E o sacerdócio é que oferece sacrifícios a Deus. Não é isso? E esse sacrifício justamente pode estar relacionado àquela mesma relação em que Deus pediu a Abraão, a Isaac. Assim como os moabitas ofereciam a Moloque os seus filhos, não é isso? Por não ter uma ligação com Deus, o que vai acontecer? O bode expiatório, geralmente, não pode ser você, não é? Porque o cordeiro da paz, Deus já sacrificou ele por nós, a nossa Páscoa. Então, assim, e quem faz o sacrifício hoje é o próprio Espírito Santo de Deus. Porém, ele sonda os que são de Deus e os que não são de Deus. E o próprio Jesus, ele roga diante do Pai para aqueles que são deles, para aquele que levantou a mão e aceitou Jesus como Salvador, para aquele que assumiu um compromisso com Deus. Embora tudo está sob o governo de Deus, mas Deus respeita o livre-arbítrio do homem e respeita também a relação que ele tem com seu semelhante, indiferente de qual nível Satanás usa a humanidade para poder tirar dela não só a personalidade e o caráter que Deus quer investir nela mediante a santificação pela palavra, mas também diante daquilo que o próprio diabo usa para poder querer transferir a glória de Deus para aquilo que o homem pode criar com as suas próprias mãos, se dobrar diante deles. O próprio povo de Israel, a Bíblia fala que aquela serpente de metal que fora feita lá no deserto, né, para poder repelir aquela maldição daquelas outras serpentes venenosas que picavam o povo, e o povo, né, corria para todo quanto é lado e morria grande parte do povo por causa do veneno dela. Aquela serpente que fora criada ali, quando o povo olhava para ela, ela curava também, certo? Só que com o passar do tempo, aquela serpente levou o povo de Israel deu um nome para aquela serpente chamada, se eu não estou equivocado, chama Neustan. Ou seja, eles passaram a adorar essa própria serpente. E ela não foram criada para poder ser adorada, certo?
Então eles começaram a tratar a relação dele com Deus mediante aquela serpente. Por quê? Porque Deus ele quer que nós investimos no caráter de Deus, mediante a ação de misericórdia. Misericórdia é o quê? É você se pautar por um pequeno fragmento de sanidade que define as suas necessidades, mas também que faz você ver o seu pecado, ver as suas limitações, as suas dificuldades e a necessidade de você superá-las. Não é isso? Para que a graça de Deus, para que a benignidade de Deus venha nos cobrir, venha nos preencher, venha fazer notório o poder de Deus em nossas vidas. E essa é a realidade do reino. É você ser reconciliado com Deus mediante a Cristo e também estabelecer um novo tempo para a sua vida. Porém, a salvação para os que estão e a proteção para os que estão em Deus é garantida por Cristo. Não é isso? No capítulo 17 ainda de João, do versículo 13 ao versículo 21, Jesus vai dizer da seguinte forma: mas agora vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não sou do mundo, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? E, continuando, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Então, quer dizer, a relação intrínseca da salvação, de uma personalidade formada em Deus, em Cristo para o homem, ela se estabelece como feitura de Deus em Cristo pela graça, cuja fé, por intermédio de uma fé que nos faz o quê? Providos ou sorvidos pelo dom de Deus. Não é isso? E isso estabelece a nossa relação com Deus. Hoje esse galo está cantando mesmo com vontade, misericórdia. Tem Pedro que não, galo. Por mais que, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então o que acontece? Essa relação, ela se estabelece hoje pelo Espírito Santo por dois fatores. Um, que nós vivemos a graça. E a graça para aqueles que ela só se estabelece na vida daqueles que de alguma forma têm um relacionamento com Deus, e o próprio Jesus reconhece ele como parte do seu reino. Porque o juízo da igreja não é o juízo do mundo. O juízo da igreja, o cabeça dele é Cristo. Assim como Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. Porque nós temos a relação de filho com pai. O Pai Celestial que é Deus. Porque todos quanto receberam, né? João capítulo 1, versículo 12. Ao versículo 14 vai estar lá dizendo assim: todos quanto receberam, deu direito de ser chamados filhos de Deus, os quais não nasceram segundo a vontade da carne, nem a vontade do varão, nem a vontade do sangue, mas a vontade de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Essa é a relação que Deus tem para você, uma vez que você o aceita como Salvador, confessa que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Essa é a relação de Deus com os filhos. Mas Deus também tem a relação de juízo sobre o mundo, o qual jaz no maligno. Né? Porque Deus respeita o livre-arbítrio do homem. O homem, por mais que ele não queira assumir a morte como pressuposto dele também ser vítima dela, ele pode ser manipulado pelo seu semelhante, ele pode ser manipulado pelas vertentes política, social e cultural que de alguma forma quer profanar sua relação com Deus. A gente vai ver lá no capítulo de... Inclusive vou até fazer nos capítulos de 1 Reis 13 e 18, né? Não, capítulo de Juízes, né? Vai estar lá, capítulo de Juízes, Gênesis 3, Gênesis 35, na verdade, né? No capítulo de Gênesis 35, do versículo 8 ao 15, 16 a 20, Juízes 17, de 1 a 6, e do 30 a 31, não é isso? E bem, também nós vamos ver também essa relação também em Apocalipse 12, e Gênesis 22, versículo 10 a 19, e 2 Reis 17, 24 a 29, e 2 Reis 18, 22 e 37, e também 2 Tessalonicenses 2, do 1 a 7, a manifestação do Filho da perdição, mediante tudo aquilo que os homens, né, tanto que se confrontaram diretamente com o povo de Israel no passado, com aqueles que Deus escolheu para ser semente santa dele, que a santidade de Deus está relacionada à nossa convivência com ele, e não ao mundo. Pensa só para você ver. Esses livros, essas passagens que eu li anteriormente, você vai dar uma lida lá, você vai ver que o próprio diabo ele começa a não só querer profanar a semente santa, mas criar estratégia para poder tirar
as virtudes de Deus da vida do homem, tirar o homem de Deus, inclusive mesclando o sacerdócio na época do governo quando a Assíria toma Israel, não é isso? E profana também o povo santo ali, né? Ele pega os povos que ele conquistou nas terras que o rei da Síria tinha, né? tinha conquistado, e coloca dentro dos muros de Samaria, dentro da cidade de Samaria, é isso? E, porém, a terra ali era uma terra santa, e ela consumia aqueles povos que não tinham costume, né? Não conheciam o costume do povo de Deus. Então esse rei ele vai e pega um sacerdote e coloca ali. Esse sacerdote afasta, né, o mal de sobre aquela terra, né, sobre aquele povo que tinha invadido a terra, né? Então, assim, quando esse mal vai embora, eles começam a mesclar a adoração a Deus com os ídolos. É a mesma coisa que acontece com os daneus, quando ele pega Mica, né, diante daquele terafim que ele cria, porque a mãe dele tinha o interesse de fazer esse terafim por amor do filho dela, segundo ela, que eles tinham uma certa tendência a prostituir aí diante dos ídolos, que é algo que Deus vai contra desde o princípio da palavra. A palavra estabelece que você não deve, o homem, o servo de Deus, não deve se prostrar diante dos ídolos, nem criar para si imagens que ele venha se dobrar diante delas. Porque uma coisa é a pessoa se levantar marcos e defender, né, baluartes que vêm realmente defender o memorial da história. Outra coisa é a pessoa se dobrar diante desse memorial e fazer disso um objeto de adoração, tirando Deus do centro, ou tirando a relação diretamente que Deus quer ter com você, para poder transferir para uma imagem de escultura. Onde é que a gente vê que no livro de Josué, Acã pagou, e a sua família também pagou por alto preço, justamente por esse tipo de comportamento, quando ele pega a cava babilônica e pega também uma cunha de ouro, né, diante ali da terra do governo de Ai, né, que foi justamente aonde os amalequitas venceu a guerra contra o povo de Israel, por dois fatores. Justamente pelo fato de Acã ter pegado uma capa babilônica e também uma cunha de ouro que estava ali dentro daquele território, e foi dito ao povo de Israel que diante daquela guerra para não tomar nada, era para destruir tudo. Assim também aconteceu na vida de Saul. Por quê? Porque as pessoas pegam coisa profanada, originária lá daquele que profanou não só a relação do homem com Deus, mas também maldiçoou a terra, e quer trazer para dentro da igreja. Aí Deus quer alinhar o juízo dele com o homem mediante a Sagrada Escritura, santificando o homem, porque a pessoa santa diante de Deus tem que ser você. Você que tem que santificar o seu lar, é você que tem que santificar a sua relação de pai com seus filhos, é você que tem que santificar a sua relação de esposa com seu marido, de marido com a sua esposa, de patrão com seus empregados, né? E com seus amigos de trabalho, profissão, de liderança com as ovelhas. É você que santifica mediante a verdade da palavra, na guarda da palavra. E quem faz juízo disso hoje sobre a igreja é Cristo. Não é o mundo não pode fazer juízo sobre isso. Porque nós não temos comunhão com o mundo, não temos comunhão com as trevas, porque a luz que está em nós, ela é oriunda da palavra, é o próprio Jesus. Então a gente vê que esse fator lá, o diabo ele começa a fazer isso. Prova, inclusive os daneus, né, no Juízes 17, a gente vai ver lá que ele pega essa imagem que Mica cria, coloca ali um levita para poder servir de sacerdote para ele, e leva essa imagem para dentro do povo de Israel, inclusive junta com outros sacerdotes e vão tomar uma determinada terra lá, porque eles não tinham liderança no meio do povo, mas eles mantiveram essa mesma relação que veio gerar praticamente no passado do tempo uma religião profanada, né, que se tornou também morada de demônios. Por quê? Porque se tornou antro, né, de morada de todo tipo de espécie e de ave imunda, conforme está constando lá em Apocalipse. A gente vai ver lá em Apocalipse, a Bíblia traz juízo sobre a grande Babilônia, relacionado justamente a esse contexto. Né? Por quê? Porque a pessoa perdeu o juízo, ela perdeu o direcionamento do jugo. Né? Antigamente não se usava o jugo para poder fazer com que o arado viesse a ser equilibrado sobre os lombos do boi para a terra. Então, quer dizer, a pessoa perdeu o centro da fé e o juízo da boa semente. E desde o momento em que ele pecou e deixou de desobedecer a Deus. Não que ele já tivera antes, porque se ele lavrava a terra com Deus e a terra dava o seu fruto, e não havia nada que tirasse do homem, por exemplo, que tinha amaldiçoado do homem, tirasse do homem, por exemplo, aquelas bênçãos que estavam já sobre ele antes de ter pecado, então entende-se que
Ele perdeu o jugo, perdeu a finalidade pela qual ele estava semeando a terra. Quando a mulher profana a relação dela com o homem e, consequentemente, gera filhos para Satanás. Não é isso? Porque o juízo da igreja, ele se estabelece pela verdade da palavra. E quem é o próprio juiz dele é o próprio Jesus. E o juiz do mundo é o próprio Espírito Santo. Porque ele que sonda todas as coisas. Então não adianta a gente querer forcejar para um reino em que você quer ganhar o mundo todo e acaba perdendo sua alma, porque sua relação de servo com Deus vai ter um limite em que Deus, né, quer fazer você prevalecer como propriedade exclusiva dele. E não simplesmente carregar uma cruz que, na verdade, já foi carregada pelo próprio Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a minha ministração para você vai ser só até o limite em que eu vou sentir que Deus está falando com você, eu vou sentir que eu estou falando da verdade da palavra e Deus vai estar revelando isso para você segundo o propósito do Evangelho. Não para carregar sua cruz. Porque a relação de filho de Deus com Deus se estabelece mediante a Cristo. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador e faz com que a fé dele se estabeleça na qualidade de irmãos. E se até no meio da igreja a gente vê pessoas se misturando com as coisas do mundo, trazendo juízo, inclusive profanando a vida de um novo convertido para poder carregar a carga de pessoas que ali de alguma forma ele quer garantir privilégios sob um juízo que não é o Espírito Santo que está fazendo, ele está simplesmente destruindo a alma de homens, porque a Bíblia fala, o próprio Jesus fala, eu não vim destruir as almas dos homens, eu vim resgatá-las. Então não tem esse novo convertido que tem que carregar a carga ou a culpa de quem quer que seja dentro da igreja, porque todos pagará pelos seus próprios pecados. E a Bíblia é relativa em relação a isso. Deus ele trabalha cada um conforme o nível de relacionamento que ele desenvolve com o homem, que o homem desenvolve com Deus. E isso vai refletir na sua sociedade e na sua geração futura. O juízo da igreja tem Jesus Cristo como o termo intermediário da reconciliação. No capítulo da segunda carta de Coríntios, do capítulo 5, do versículo 1 ao 11, do versículo 11, na verdade, ao versículo 21, nós vamos ver essa relação do juízo de Deus com Cristo, não só para a igreja, mas também para o mundo, o que consubstancia justamente a verdade da palavra que foi dita anteriormente. O juízo de Deus sobre a igreja está relacionado a Cristo. O juízo do mundo, de Deus sobre o mundo, está relacionado à ação do Espírito Santo, o qual o próprio Deus ofereceu como sacrifício. Como sacrifício, não como se fosse o próprio Deus estivesse indo contra si mesmo, porque ele sabia o que estava no homem, que não havia bem nenhum no homem, e o homem não tinha juízo suficiente para se estabelecer sobre um caráter formado diante de Deus e, consequentemente, justificador das suas ações, com sobriedade de uma fé que torna estável o seu estado de espírito. Não é isso? A prova diz que Caim pecou, o homem pecou, Caim pecou da mesma forma porque não quis ouvir a Deus. E a palavra é justamente para poder nos purificar e nos limpar, nos investir desse caráter como objeto de graça, que diante da lei, de alguma forma, não pode ser justificado pelas obras. Por quê? Porque é o próprio Deus se estabelecendo um homem segundo a sua feitura, feito à imagem e semelhança de Cristo Jesus, na qualidade de homem, porém, sob o mesmo Espírito santificado por Deus. No capítulo 11, no capítulo 5, de segunda carta aos Coríntios, Jesus fala assim, Paulo fala assim, mediante o ministério dele, assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriar-vos de nós, para que tenhais de responder aos que se gloriam na aparência, e não no coração. Porque se enlouquecemos é para vós, e se conservamos o juízo é para... Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne.
Contudo, agora já o não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, diz que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que neles fôssemos justiça de Deus. Amém? Ou seja, está difícil de entender essa relação de Deus, do juízo de Deus com a igreja e do juízo do próprio Deus com o mundo? Não está difícil. A diferença é que a igreja é embaixadora de Cristo na terra. A diferença é que o próprio Deus roga mediante a igreja, que está verdadeiramente vivendo a palavra, para a salvação daqueles que precisam se reconciliar com Deus. Amém? Porque nós não deixamos a nossa condição de humanidade de sermos servos, de sermos discípulos, ou de ter um nível de relacionamento com Deus em que o próprio Espírito de Deus nos constrange à santificação divina e à manifestação do Pai em nossas vidas. E essa relação é a única relação que verdadeiramente vai levar você a entender a salvação que está em Cristo, está no Evangelho de Deus. João capítulo 19, versículo 23 e 27. A gente vai ver uma relação, o primeiro relacionamento, né, em que o próprio Deus estabelece em Cristo, mediante a representatividade de povos, tribos e línguas que estavam diante da cruz. Primeiro ato de reconciliação pelo poder legítimo do sangue de Cristo ali manifestado. Diz assim, capítulo 19, versículo 23. Tendo, pois, soldados crucificado Jesus Cristo, tomaram seus vestidos e fizeram 4 partes. Para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida de toda, de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram entre si os meus vestidos, sobre a minha vestidura lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Certo? O que a gente entende disso aqui? Quando ele fala, lançaram sobre minhas vestiduras, quer dizer, Cristo é Espírito, ele está manifestado em carne. Porém, diante da cruz, tinha um representante, tinha aqueles 4 soldados que estavam ali, tinham também as mulheres que ali estavam relacionadas por simbologia, é a mesma relação em que, nos dias de Noé, salvaram 8 pessoas, 4 casais, então entende que o homem ele é Espírito, por isso que Paulo fala, ninguém conhecemos segundo a carne. Então, tem lá o assírio, tem o egípcio, tem o babilônico, não é isso? E tem os sírios. Relação de Deus ao santificar o homem não está relacionada somente ao povo de Israel, mas toda a espécie humana. Porém, Deus escolheu Israel para poder estabelecer esse vínculo como um pilar da salvação que haveria de ser manifestado em Cristo. E Cristo, nesse contexto, ele é crucificado, fazendo com que cada um venha o quê? Rasgar as suas vestes diante de Deus, ou a parte que ele, vamos dizer assim, simbolicamente falando, a parte que ele tem em Cristo. Quanto aquilo que define o manto dele, o tecido, né, dele se definir na qualidade de ser osso do osso e a carne da sua carne, ou ser uma só pessoa diante de Deus, né? Seja com a sua esposa, seja com a sua geração, em preservação da santidade em seu lar, não só por questão de DNA, mas por questão bioquímica, por questões ligadas à própria natureza, à defesa do seu genoma natural. Porque espécie alguma humana vai poder dizer que Deus está instituindo ele para governo de uma nação em que ele tem direito de, por exemplo, exterminar determinada espécie ou etnia para poder estabelecer a sua naquele local. Que a salvação que veio de Deus, ela vem alcançar todos. E esses soldados ali diante da cruz, ele representa justamente essa relação, quando cada um pega a parte das suas vestes, cumprindo já o plano da salvação, quando Deus estabelece em número 19, a relação em que o homem deveria se purificar diante das águas da purificação. Que era uma forma de Deus santificar o povo desde o princípio, mediante a palavra. Não é? E isso mediante os 10 mandamentos, mediante aquilo que Deus estabeleceu, inclusive no capítulo 27 e 28 de Deuteronômio, Moisés ele divide as tribos, né, em 2 partes, uma para profetizar o bem e outra para profetizar o mal, que era uma simbologia do homem entender o seguinte aqui: o mal só acontece na sua vida porque você deixou de praticar o bem. A sua vida, muitas das vezes, ela só é coberta de trevas porque você deixou de andar na luz.
uma forma de Deus mostrar para a humanidade, mediante aquele ministério, que é a santificação pela palavra, o cumprimento pela palavra, que faz com que você seja alinhado com o reino do céu. Não é isso? E essa relação aqui define justamente os segredos, os mistérios de Deus na sua vida. E a santificação do seu lar, do meio social onde você vive. E junto à cruz, concluindo, e junto à cruz de Cristo, junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Além dos 4 soldados, tinha mais 4 Maria ali, se você não entende a verdade. Então a gente vê que há uma simbologia. Não é isso? Há uma simbologia que constrange a gente entender justamente o cumprimento do capítulo 14 de Apocalipse. Outros capítulos em que a gente vê lá, inclusive eu estava até observando um dia no livro de Enoque, que é um livro apócrifo, né, que fala sobre um fato lá em que a Bíblia fala que foi aberto sucos na terra onde foram enterrados certos cavalos, né? Então a gente vê que a semente humana ela foi semelhança dessa relação com Deus. Em Apocalipse 6 a gente vai ver o cumprimento justamente dessa relação. Então assim, a gente vê que é um livro apócrifo, mas que tem uma verdade dentro da palavra que leva a gente a entender o surgimento de povos, tribos e línguas diante de uma relação espiritual que Deus estabeleceu no homem quando ele fez a sua imagem e semelhança, mas a princípio o homem não entendia que ele era matéria carnal e que poderia morrer se ele comesse do bem e do mal e não tivesse razão e o juízo para se estabelecer diante de uma personalidade firmada em Cristo. E se a personalidade é torna-se mentirosa, por quê? Porque o diabo está, uma vez, rebelando contra Deus. Ele veio para matar e destruir a raça humana. Então, sempre que o homem deixa de alinhar os juízos dele com Deus, vai acontecer o quê? O que está falando lá no capítulo 27 de Deuteronômio, não é isso? E também quando ele deixa de cumprir, né? Quando ele cumpre e quando ele deixa de cumprir, que também está relacionado ao capítulo 28 de Deuteronômio. Pois qual foi a realidade desse? É Deus te trazer sanidade ao homem, pela santificação, pela palavra. Porque se ele comeu do bem e do mal, então você não tem estabilidade, uma personalidade em si para poder se determinar sobre um juízo em que ele vai fazer menção de quem é ele em Deus. O que é guardar as palavras, né? Jesus fala no capítulo 15, versículo 7 de João. Se você estiver em mim, se vós estiver em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Então, quando você tem um relacionamento voltado diretamente para Deus, e esse relacionamento ele é crescente, o seu estado de espírito pronto, você é vigilante, você está sempre apto a manter um vínculo de santificação. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Amém. Thaís, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você também. Que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida e sua família. Em nome de Jesus Cristo. Então, o que acontece? A gente vê que essa relação de santidade, ela começa a ser estabelecida no homem desde o princípio, quando Deus dá a ordem. Se comer, amém. Se comer da árvore que eu te ordenei não comer, certamente morrereis. Aí o homem faz tudo diferente. Ele deixa de ser o cabeça, por quê? Porque a mulher foi enganada e trouxe o fruto que ele sabia que não deveria comer e ele comeu. Isso está ligado diretamente à rebelião dos anjos, de Satanás contra Deus, não é isso? Então a gente começa a ver que a relação de Deus com o homem, ela foi profanada mesmo antes de haver a relação de Deus mediante o ministério de Moisés. É por isso que eu costumo dizer, os judeus consideram o livro de Enoque apócrifos, mas se a gente for ver base na Bíblia, o que regiu a civilização antiga antes do ministério de Moisés foi justamente esse livro de Enoque, uma vez certificado que ele existe por natureza própria daquilo que deveria ser estabelecido antes mesmo do ministério de Moisés. Né? Porque se Enoque existiu antes, então Moisés falou, andou Enoque com Deus, já não era, porque Deus o tomou para si. Claro, é um livro apócrifo, é problema de conceito entre Israel e a sua própria cultura. Mas a gente vê que em Cristo, a relação que nos estabelece, ela não foge dessa relação de santificação de espírito, alma e corpo. A carne para nada presta, mas aquele que vive em Cristo deve gerar espírito e vida. E não tem essa humanidade, esse ser humano que não vai se estabelecer sobre a matéria. Ele pode ser espiritual, assim. Ele pode ser a personificação divina, mas ele vai se estabelecer sobre a matéria. Da mesma forma é o mal. A gente não vai ver lá que o mal começou a entrar dentro de Israel antes que houvesse a guerra, né? Das 11 tribos contra a tribo de Benjamim, no livro de Juízes. Juízes vai começar lá no livro, capítulo 19, 18 até os 21. A gente vai ver que essa relação ela começou a ser profanada
um pouco antes, né, na casa de Mica, depois o levita, que de alguma forma está relacionado ao ministério sacerdotal de comunicação de Deus com o povo, ele aceita a profanação da mulher e vai atrás dela e começa a gerar vários problemas ali. Então tem a questão da idolatria, tem a questão, né, do juízo, tem a questão do diabo usar de governos para poder interferir, igual aconteceu no reino de Ezequias, a ponto do próprio Deus intervir. Deus enviou o anjo, passou ao fio da espada 185 mil homens, se eu não me engano, né? Ou 1850, um negócio assim, dentro do povo da Síria. E outra, esses assírios foram os mesmos que usou de estratégia ali diante do povo, quando ele pega pessoas que ele tinha tomado, né, como escravos e coloca para morar em Samaria, e queria profanar o território ali que pertencia a Israel. E ele, inclusive, aquela terra, por ser uma terra santa, você tem que entender duas coisas: você é terra santa, nós somos terra santa, amém? É você que é a terra santa, você que é a verdadeira Jerusalém que vem de cima. Jesus fala com a mulher samaritana, ó, nem nesse monte, nem em monte algum adoreis o Pai. O Pai procura aquele que adora em espírito e em verdade. Então você que é terra santa, com base nesse contexto que eu estou falando, que vai ali preceder, né, a relação de Ezequias, quando ele ora a Deus, quando Deus manda o anjo ali e passa os assírios ao fio da espada, né, segundo o ministério do profeta Isaías, né, a gente vê que eles não só profanou o espaço, a autoridade divina ali dentro, mas, tipo assim, tentou expor o Deus de Israel diante dos filhos dele. E quer dizer, Deus, se Davi diante do gigante, sabendo Deus que ele serviu, o coração dele queimou e não aceitou a afronta, imagina o próprio Deus olhando para você como filho dele, sendo humilhado diante do pé de Satanás. Você acha que Deus vai deixar? Deus não vai deixar, não. Amém? Então Deus ele tem um amor por você muito grande. Certo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a gente entende que eles colocou um sacerdócio, inclusive, para poder não só transferir a glória, né, de Deus sobre os filhos dele para as imagens de esculturas, que depois eles passaram a servir aos altos, servir aqueles deuses deles ali, né, que profanou não só aquela parte ali da terra de Israel, onde estavam ali a Samaria, mas eles começam a associar aquele sacerdócio que ele pega dentro do povo de Israel para poder oferecer sacrifício, para poder tirar a maldição que estava sobre aqueles povo pagão, que o povo da Assíria, que o governo da Assíria tinha vencido a guerra contra eles e colocou dentro do território ali, e eles começam a associar justamente a relação dele com os deuses deles, ou seja, eles tentaram mesclar uma coisa e outra e Deus estava vendo. Assim aconteceu com os daneus também. Então Deus, ele zela para os seus, né? A gente vê que as 2 tribos e meia de Manassés, quando eles levantam o memorial além do rio, onde eles recebem a terra já na mão de Moisés, por ciúme, aqueles que viu Acã e a família desse apedrejada, o povo todo foi atrás dele para saber por que ele estava levantando aquele memorial. E ele, não, isso aqui é para o Senhor, para ter um memorial, para as tribos posteriormente não pensar que do lado de lá do Rio Jordão, o povo também não é de Deus. É para entender que aqui tem um memorial, que aqui também tem uma bandeira, que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor, aleluia, é minha bandeira. Amém? E o Senhor é Sabaoth, né? Vamos dizer assim, o Senhor é minha bandeira. Não é isso? Então a gente começa a entender que Deus, ele quer nos santificar. E quando Ezequias coloca aquele pilar, aquele altar, ele fala assim, diante desse altar adorareis. Porque Deus sabia que estava trabalhando no coração de Ezequias. Então ele começa a profanar, não só com base nas palavras de Ezequias, mas também falar outras coisas. E Deus se levanta contra eles. O próprio Deus se levanta contra aquele povo. Então Deus não deixa de se escarnecer, não. Você pode ser católico, apostólico, romano, budista, hinduísta, islâmico. Deus não se deixa escarnecer. Diferente de qual religião você se atribui. Então, inclusive protestante mesmo. Porque dentro da igreja também há pessoas que estão escravizando pessoas, estão usando da liberdade cristã para poder tirar algumas vantagens que não tem nada a ver com a verdade do evangelho. E muitas vezes profanar a palavra como se Deus tivesse exclusividade de um chamado com base na hierarquia denominacional dele, ligado ao nome da igreja dele, ou vertente em que ele quer se favorecer. Já bem todos pecaram. E quem geralmente chama para o ministério é o próprio Jesus. Está lá no capítulo 15, né, de 16 de João. Vós não escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos designei para que vade de fruto e o vosso fruto permaneça. E o reino de Deus, segundo o próprio Jesus, quando ele é interrogado pelos fariseus, ele está dentro de cada um de nós. A forma dele se alinhar com nós está aqui dentro do coração.
Você pode ser falho, pode ser pecador, pode ser do jeito que for. É Deus que te conhece. A salvação, a forma de ser santificado diante de Deus depende justamente da sua relação com Deus. E muitas das vezes o meio cá fora já é uma prova, porque não se sabe como que essa semente foi gerada, tipo de mesclagem que o diabo tentou misturar as coisas de Deus com as coisas profanadas, que vai contra os princípios da palavra de Deus, os estatutos dos juízes de Deus. E muitas das vezes o mundo, por estar embriagado dessas coisas, mediante não só o uso do livre-arbítrio do homem em suas necessidades, que muitas das vezes não vai tornar perfeito o espírito dele, mas vai fazer com que ele também seja hospedeiro da mentira e também em parte da verdade. Por quê? Porque o livre-arbítrio dele vai fazer com que ele seja, se ele não se firmar diante de Deus e santificar pela palavra, ele vai estar cocheando entre dois pensamentos. E quem cocheia entre dois pensamentos e quer que o homem faça, é o próprio mentiroso, Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. E o próprio Jesus fala: vós tem por pai o diabo, e quando, né? E quereis satisfazer os desejos de vosso pai, porque ele é mentiroso e pai da mentira, e nunca se firmou na verdade. Quando fala mentira, fala do que é próprio. Então a gente vê o diabo usando justamente aqueles povos que estavam ao redor de Israel para poder tirar ele do foco. Inclusive pessoas que tinham origem, né, na linhagem de Jacó, que eram os daneus, assim como Mica e também a mãe dele ali, cria aquele terafim, e consequentemente aquele terafim fica ali na casa deles. Eles vão levar ali, e vai levantar um sacerdote, um levita, para poder, né, adorar ali diante daqueles ídolos. Eles vão levar aqueles ídolos para dentro da terra dos daneus, para dentro de Israel, mediante os daneus, até o momento em que a terra, né, se tornou cativa. Porque você se distanciou de Deus. Deus não divide a glória dele com o outro. E a estratégia de Satanás o tempo todo foi justamente mesclar essa relação. Ele já vê essa relação nesse contexto em que a Síria, ela destrói vários reinos ao redor de Israel, e a gente pode ver que eles têm a mesma relação. Sempre aquele grupo de pessoas que vai estar ligado não só aos assírios, os sírios, os egípcios e os babilônicos. E por simbologia a gente vai ver que são povos que diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são quatro pessoas, na qualidade de ser uma só pessoa, vai estar sobre a natureza humana, de ser o homem também uma dessas quatro pessoas, porque o homem também é espiritual. Né? E a gente vai ver que da arca são quatro pessoas, diante do jardim tinha um rio que decide dividir em quatro braços. A relação do povo de Israel no decorrer do desenvolvimento da lei dos profetas tinha esses governos também que estavam relacionados também justamente, não só os sírios, que era da mesma origem israelita, porque o próprio Moisés ele fala em Deuteronômio, eu não sei se é no capítulo 10, vou buscar aqui para ver se é lá, porque eu não procurei me nortear sobre esse contexto. Ele manda o povo dizer, né, quando eles viessem para possuir a terra: maldito sírio foi meu pai. Então quer dizer, o povo de Israel tem a origem síria, entendeu? E os assírios certamente têm origem nos chineses, hoje são chineses, né? Aí a gente vê que vai ter outras mesclagens, que vai gerar outros povos, algumas coisas assim do tipo. Mas a base de existência da relação de Deus com o homem desde o princípio está relacionada justamente a esses quatro povos: Síria, Assíria, Egito e Babilônia. Não é isso? Ou hoje tem vários outros povos que também, né, tem a sua relação, tem lá o seu grupo social que vai estar ligado a uma liderança, tipo o chinês tem lá o Confúcio, não é isso? Tem outros também nomes ali dentro, assim como na Índia tem lá o Gandhi, né, Mahatma Gandhi, assim como Buda em relação ao Japão, vamos dizer assim, né? Então tem outros nomes, né, que veio ser celebridade para determinada cultura. Mas Jesus Cristo, em relação à verdade da palavra, ele é o próprio Filho de Deus. Ele não é um personagem criado pelo homem, ainda que investido com caráteres que vem justificar todas essas celebridades em relação às suas culturas. Porque elas têm que ser valorizadas e respeitadas também, porque foi elas que nortearam de alguma forma, né, não só a estabilidade, mas os valores étnicos ou éticos de determinado povo. E a gente tem que respeitar isso. Porque a Bíblia fala: Deus e Jesus estavam no mundo e o mundo foi feito por ele. Tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele nada do que se fez. Então não tinha um nome quando Deus trabalhava pelo Espírito dele sobre as nações. Porque ele trabalha por dentro do nosso coração. Ainda que as pessoas, o diabo, queiram usar a capa, né, da idolatria ou da autolatria política ou ética cultural para poder nos impedir de nos relacionar com o nosso semelhante. Mas se você tirou a imagem de cultura ou o status social ligado a alguma certificação, seja o que for, de um ser humano, ele é ser humano igual a qualquer outro. Ele não vai mudar, ele não vai deixar de ser humano. Então nossa relação com o nosso semelhante é de humanidade, é amar o próximo como a si mesmo. Porém, a gente tem que ver que a nossa guerra não é contra ele, é contra principados e potestades celestiais que, de alguma forma, quer profanar a sua relação com ele, causar divisão, criar cunha, colocar cunha babilônica, colocar capa babilônica ali,
que deriva de uma relação profanada por Satanás quanto ao desenvolvimento, à desobediência do homem desde o princípio. Então a gente vê justamente que essa relação é que a gente tem que começar a se desfazer dela, porque o que o homem absorve entre a sua religião ou seu contexto social não tira dele os valores de pessoa. Por isso que Paulo fala assim, o que é da incircuncisão faz aquilo que porventura é da circuncisão, isso para ele é circuncisão, então não faz diferença. Não é? Agora a pessoa ostentar algo que na prática ela não está vivendo é outra questão. Porque o juízo de Deus sobre a igreja, ele estabelece por Cristo, e sobre o mundo é o próprio Espírito Santo de Deus. Porque Deus tem Aí para quem que aceitou Jesus Cristo, Deus tem uma relação de pai. Eu ouvi um dia desse uma pessoa pregando sobre a palavra, e ele diz da seguinte forma, ele falou que Deus, na oração do Pai Nosso, ele estabelece justamente o seguinte, que a gente tem que crer, orar e fazer nossa devoção acreditando que, acima de tudo, o nome de Deus é santificado. Não é isso? Santificado seja o vosso nome. E depois, para o reino dele vir a nós, que é o que? Se é santo, ele vai santificar a nossa vida. Bom dia, paz, Angélica. Deus abençoe. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer, depois vem o perdão. Por que o perdão vem depois do pão nosso? Eu peguei aqui e me chamou a atenção. E eu falei, isso tem sentido. Quando o homem, geralmente, ele se provém da graça de Deus, ele costuma se deixar levar por um espírito de emulação. Não é isso? De irreverência, de ingratidão. Então, é notório que a pessoa vai se deixar levar pela carne, se posicionar pela carne. E pegar, de alguma forma, criar um vínculo em que o diabo vai tirar vantagem. Aconteceu isso na vida do próprio Jefté. Depois que ele vence uma guerra, ele fala, o primeiro que sai na minha casa eu oferecer em sacrifício ao Senhor. Perdeu uma filha, teve que matar a própria filha, porque a palavra dele não voltou. Quer dizer, mostra que a pessoa de alguma forma tem uma palavra tem palavra de posição diante de Deus? Tem. Mas às vezes a gente faz um sacrifício que é de todo. Tá, não posso dizer que também estou julgando a posição dele. Mas vamos dizer que às vezes também a sociedade não estava preparada para ter a filha dele como esposa, como mulher. Claro que não justifica também o fato das pessoas fazerem apologia ao crime ou a Moloque, né? Passar os filhos ao fogo, igual os Moloques faziam. Entende-se que era uma forma de mostrar que a relação do homem estava defeituosa com Deus. E sempre quando Deus manifestava, eles deixavam levar pelo espírito de emulação e engrandecendo a carne. Agora aconteceu quando os ninivitas, eles de alguma forma se convertem com a pregação de Jonas, mas mesmo assim teve uma guerra em que o povo de Israel foi lá e passou neles o fio da espada. Era do Senhor, era, mas se a gente for ver em relação ao profeta velho, foi dada a ordem pelo profeta de que ele deveria profetizar contra o altar de Jeroboão, mas que não deveria voltar pelo caminho e nem comer nem beber coisa alguma em lugar algum. O profeta velho chegou perto dele e falou que também era profeta como ele. E enganou ele, fez ele não só comer e beber, mas o próprio Deus mandou a mensagem novamente. E isso pelo profeta velho. Não entrará na cova de seu pai, porque não cumpriu a palavra que eu te mandei, lhe dei. Né? Não deveria se voltar pelo mesmo caminho, nem comer, nem beber coisa alguma aqui. Porque às vezes o lugar está profanado. É igual Jesus, quando Jesus é solicitado, né, pelos aqueles principais do povo a dar um sinal. Jesus fala, não será dado nenhum sinal a essa geração perversa, senão do profeta Jonas, porque Deus não vai deixar a imagem dele ser profanada, não, gente. As pessoas acham que Deus vai fazer a vontade dele, o homem querendo que Deus favoreça. Se você tem uma relação com Deus, e as religiões, a sua fé, é uma forma de você desenvolver sua relação com seu semelhante, pode ter certeza que o Deus que criou você, que zela pelo universo ao seu redor, da sua relação com ele é Pai e é Senhor. Ele não vai deixar você profanar a fé dele, não. E nem a personalidade, o caráter dele, não. Você tem que entender isso, e as pessoas não estão observando isso. Está se deixando profanar e depois acha, não, por que aconteceu? Deus não é grato, Deus não nem grato com você, não. Você que tem que ser grato a ele, porque não depende de você. Não é isso? Agora você depende dele. E a sua relação com o seu semelhante é de irmãos. E amar o próximo é como a si mesmo, não é como ele quer, não. É se preservando em um amor e em valores que Deus geralmente deu para você guardar, para você manter um vínculo de santidade com ele. E amar o próximo é como ele quer, não, é como a si mesmo. De forma semelhante. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vai ver essa relação ali. Para a gente não poder mudar muito aqui do foco, vou só ler uma mensagem aqui no capítulo 23 de Lucas. 23 de Lucas, versículo 37 a 45. Lucas 37, versículo 45 adiante. Porque a gente está vendo aqui o quê? Que o juiz de Deus ele estabelece pela igreja de Deus e mediante ao homem.
Se o homem não tem juízo, ele está perdido. Vai fazer igual aconteceu com o profeta velho. Deus vai mandar para você uma ordem, você vai cumprir com a vontade dele, bonitinho. Mas em contrapartida, o diabo vai criar uma estratégia para o profeta, enviando o profeta velho para você, falando que é profeta como tu. Aí vai fazer igual fez a Síria com os altos de Israel lá. Coloca um sacerdote dele lá e a gente começa a mesclar lá com a idolatria daqueles povos que não serviam a Deus, que tinha a mesma origem representativa diante da prevaricação de Salomão, ali diante dos Astarotes, do Milcom, dos Quemós, né? Dos Moloques. Não é verdade? Dos Acera. E vai tirar você do foco. Vai tirar você do alinhamento do juízo de Deus pela palavra. Em vez de exercer juízo de Deus como pessoa humana, o diabo vai estar não só profanando as suas virtudes que Deus colocou sobre você, mas também transferindo a imagem, tentando transferir a glória do Deus que colocou você como filho dele, como sacerdote dele, como embaixador dele na terra, para terceiros tirar vantagem em cima disso aí. Ele está mesclando, misturando vinho. Está com espírito babilônico, espírito de prostituição. E a verdade do evangelho é essa. Se você ler lá no começo, esse vídeo vai estar disponibilizado no meu canal no YouTube, Igreja Batista Universal, Eduardo Guimarães, discípulo de Jesus. Está lá no meu YouTube. Inclusive nessa página, no meu perfil, você vai ver lá não só o Instagram, mas também vai ver o YouTube. Você pode entrar lá, você vai ver que todas as ministrações vão estar lá. E como eu numerei todos os tópicos que estão sendo abordados mediante as passagens bíblicas, você vai entender a relação do que eu estou falando com você mediante a palavra. Você pode se prover desse conhecimento todo fazendo essa leitura. No princípio dessa ministração foram ditos os livros ali para você poder fazer um estudo particular e pessoal para você entender que eu não estou mentindo para você e não estou pregando uma palavra sem razão, sem fundamento. Porque o que acontece na vida do homem é pela falta dele não só reverenciar a Deus, mas também desrespeitar a sua própria palavra. E querer mesclar a relação de Deus e deixar o diabo tirar dele o vínculo da verdadeira fé, mediante o cumprimento das Sagradas Escrituras. Lucas 23, eu numerei um número aqui, 23, do 37 a 45. Nós vamos fazer mais uma leitura sobre a palavra. Jesus no caminho do Gólgota. Vai só para você ver a relação de Deus com a gente, como é que ela é muito séria. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Sinão, aqui, e seguia a grande multidão do povo de mulheres, os quais batiam no peito e os lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorei antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobrimos-nos. Porque se ao madeiro verde fizeram isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Diante da cruz, você vai observar pessoas. Amém. Deus abençoe. Thaís, orar para que eu realize os meus sonhos. Amém. Que Deus seja contigo, Thaís. Que o Senhor Jesus, desde já, ouça a tua oração e cumpra em si, se você tem fé no nome dele, os seus propósitos, de realizar os sonhos que Deus colocou em seu coração. Eu creio que esses sonhos certamente vão ser os sonhos de Deus para a sua vida. Que os sonhos de Deus aqui são os verdadeiros pensamentos que fazem com que venhamos desenvolver nossa relação de crescimento social no nosso dia a dia. Se me permita dizer isso, porque muitas vezes nós sonhamos, queremos, mas quando os sonhos são de Deus, Deus faz eles cumprir. E se verdadeiramente o que tem sido colocado no seu coração é da parte de Deus, Deus vai fazer cumprir em nome de Jesus. Ainda que Satanás queira mostrar e provar o contrário, mas Deus é Senhor da sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Ele cumpra em ti os propósitos dele, em nome de Jesus Cristo. Então, o que acontece? A gente vê que no madeiro, o madeiro verde aqui é o próprio Jesus. Certo? Ou seja, se ele estava vivo, eles fizeram isso, imagina aquele seco, aqueles que já estão mortos. Igual Pedro fala. Se o ímpio, o justo dificilmente escapa, que dirá o ímpio e o pecador? Se você for observar essa relação toda dessa ministração, eu não terminei ela, são 20 temas que estão relacionados a ela, eu estou apenas no primeiro e no segundo. E você vai ver que já tem um peso de justiça, já tem um peso
de santidade para você se estabelecer e buscar conhecimento nela na palavra. Não é? E entender qual o problema do homem, da sociedade hoje, da comunidade hoje. Não é só quem Deus é aceitando o governo de Satanás sobre a vida deles. É isso? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. E a forma de fazer isso não é mostrando que ele tem chifre na testa, nem rabo grande, não. Ou aparência de dragão, seja o que for, não. Ou de morto-vivo, de zumbi, não. Não é isso, não. Ele vem se manifestando muitas vezes com aquilo que parece ser bom, vem com meias verdades, para convergir você para o jogo dele, a humanidade para o jogo dele. Né? E a Bíblia fala aqui, ó, chorai por vós mesmo, filha de Jerusalém. Porque se o madeiro verde fez isso, imagina o madeiro seco. Quantas pessoas estão secas aí? Já não está correndo a seiva do verdadeiro evangelho no coração dela, já está mantendo simplesmente, criando métodos para poder envolver a população, para poder chamar a atenção da população, convergir a atenção da população para a vida dela, para o ministério dela, mas não está vivendo a verdade. Porque as pessoas pagarem para pessoas se ser bem-sucedidas na vida e falar que ela está sendo bem-sucedida porque Deus não existe, porque ela quer confrontar você em relação à sua fé e dizer que Deus não existe, que o mal que ela está fazendo não faz mal nenhum para ela, é porque de alguma forma ela tem um controle financeiro sobre a sociedade. Ela é tipo um povo da Assíria ou da Babilônia, por exemplo, que deportou Israel para o território dela, para poder aprender a doutrina de Israel, mas não só também aprender, mas também fazer com que aquele povo fosse escravo ali. Embora, diante da Babilônia, a gente vê que eles ainda se preocuparam com aquilo que estaria o excesso também, né, quando o rei Joaquim é deportado. Mas o assírio também não fez diferença. Ele começou a querer profanar o próprio ambiente de Israel. Isso quando o próprio povo de Israel não prevaricou. Vê que a guerra no mundo espiritual é pesada. E as pessoas acham que o juiz de Deus pela igreja é o mesmo juiz que Deus tem pelo mundo. Não é. O juiz de Deus pelo mundo ele é fração de segundo. A gente pode ver lá com base no profeta velho. O profeta que profetizou contra o altar de Jeroboão. Foi fração de segundo, foi abrir e fechar de olhos. Deus falou para ele não voltar, ele foi profetizou, fez bonito, o altar rachou, cumpriu a verdade de Deus ali, como sinal cumpriu. Mas quando ele vai saindo, ele vai se deixa levar pelo profeta velho. O profeta velho foi crucial para poder fazer com que, né, ele sofresse o juízo de Deus, perdesse a bênção. Então o diabo quer fazer você perder a bênção de Deus, perder a sua relação de harmonia com o reino do céu. E muitas vezes usando pessoas que já em seu coração já tem uma mente profanada, já tem uma carga espiritual profanada, desde o princípio da relação dela, né, com a humanidade, em que o diabo não só profanou aquela gestão social daquela civilização, mas também tem mantido vertentes ali sobre caráteres duvidosos, tentando impedir que você herde o reino de Deus e provenha-se da justiça dele. Então o juiz da igreja de Deus sobre a igreja de Deus, sobre a casa de Deus, é o próprio Jesus Cristo que estabelece, mas não é sem haver a intermediação do ser humano, porque até no mundo o próprio Jesus está rogando. O próprio Paulo fala lá no capítulo, foi ali na segunda carta de Coríntios, né? Capítulo 5. É como se Deus rogasse por nós, que ele nos colocou como embaixadores. Não é isso? Ele não atribuiu o pecado ao mundo, mas, não é isso? Entregou a Cristo para reconciliar o mundo consigo. E colocou o cristão, você que é cristão, como intermediário, como embaixador. Então não tem como você viver uma vida ou transferir uma mensagem que na verdade não reflita caminho, verdade e vida, ou espírito de vida, ou que venha gerar pessoas pela graça como feitura de Cristo. Ah não, irmão, tem muitas pessoas que pegam... Eu mesmo já me desviei, já pratiquei muita coisa errada e me deixei levar por espíritos estranhos que veio profanar a minha fé, o meu corpo, a minha dignidade, justamente porque pessoas pregavam a palavra dando a entender que porque você está vivendo na graça, você não tem que cumprir com a lei. Não é isso que a Bíblia está falando. Porque uma coisa é você ser santificado pela palavra, guardar a palavra e aceitar Jesus como Salvador. E o fim da lei, que é Cristo, gerar em você uma nova criatura que, segundo Deus, é feita em plena santidade e justiça. Por quê? Porque você, ao conhecer a lei, ser santificado pela palavra, você está conhecendo a lei, os profetas, qual Jesus veio fazer cumprir. Não está? Então, quando você é santificado pela palavra, você tem um novo nascimento. Todas as coisas se fez nova. As coisas velhas já passaram, não é isso? Está no capítulo 5 da segunda carta de Paulo. Então você já está sobre a graça. Essa graça, ela é a perfeição de tudo aquilo que a lei disse de forma inerte em seu ser.
E muitas das vezes as pessoas profanam, levam você a profanar o juízo e banalizar o juízo da fé pela palavra, porque às vezes ela prega dando a entender o seguinte: você está na graça, você não tem a obrigação de cumprir com os estatutos nem os juízos de Deus. Porque isso é na época da lei. A lei, os profetas, do orar João Batista, lá para cá todos focejam. O fato de você focejar não quer dizer que você não tenha que se obrigar e nem de alguma forma fazer cumprir a lei dos profetas, não. Ou a santificação sua pela palavra, ainda que o seu juízo não esteja sobre o homem. Esse juízo esteja sobre Deus, sobre o Espírito Santo de Deus, que veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas sua relação com Deus é diretamente, né, estabelecida por Jesus Cristo, que intercede por você diante do Pai. Ainda que você tenha um pastor, tenha uma liderança. Deus não tira de você a propriedade de você dobrar seus joelhos. Porque Jesus fala: quando for orares, não faz igual os publicanos, né, os principais do povo, que fica nas esquinas lá, querendo mostrar para os homens que estão orando. Vai, entra no seu quarto, dobra seu joelho e fala com o Pai, que ele em secreto te ouvirá. Ele quebrou essa relação. Porque diante de Deus, o mal prevalece até diante da cruz de Cristo. Até diante da cruz de Cristo a gente vai ver essa relação com o mal lá. Né? Essa relação com o mal até diante da cruz de Cristo. A gente vai ver lá que diante da cruz de Cristo tinha dois salteadores e tinha Jesus Cristo. Certo? E diante da cruz dele a gente vai ver que o mal ele continuou prevalecendo. Porque aquele que estava ali, que se humilhou diante de Deus, ele falou: Jesus falou com ele assim: hoje estará comigo no paraíso. Mas o outro queria que Jesus descesse, começou a blasfemar de Jesus na mesma condição. Então, quer dizer, o mal ele prevalece até a cruz. A cruz não é sinal de bênção para aqueles que estão vivendo maldição, não, gente. A cruz é sinal de bênção para aqueles que querem bênção, para quem quer tomar a sua cruz e viver da palavra. Então a graça ela só se estabelece diante daquele que está procurando viver e guardar os estatutos e mandamentos de Deus. Então eu me desviei por várias vezes, e outra, vejo hoje que eu estou sujeito a isso também, porque muitas pessoas querem privar você daquilo que Deus te deu como qualidades psicológicas, morais, espirituais e de instinto, que faz você ser homem, você ser mulher, ou você desenvolver relacionamentos saudáveis, para poder querer profanar a sua relação e fazer você escravo, criando ponto de aderência em que ele quer governar a sua fé e fazer de tudo idolatria, fazer de tudo Deus, ou seja, tudo aquilo que reflete o verdadeiro caráter de Deus em você, ele quer profanar. Ele é filho de perdição. É igual Paulo fala no capítulo 2 da segunda carta de Tessalonicenses. É o filho da perdição. Ele se levanta tudo aquilo que representa Deus na sua vida. Tudo que é virtude divina. Por quê? Porque ele quer dizer o seguinte: porque você tem uma relação que você referencia, honra quem tem honra, que é uma pessoa, ele quer dizer que você quer fazer a inversão da autolatria que está nele, porque é a autolatria do homem que faz com que ele tenha vaidade, intolerância política, social e religiosa. Entendeu? Inclusive estabeleça também portes ídolos para poder se dobrar diante dele, porque a própria serpente que Moisés fez no deserto, com o passar do tempo, ela virou um deus chamado Neustã, dentro do próprio povo de Israel. Então, quer dizer, o homem tende a prevaricar, ele tende a se deixar levar pelo pecado. E deixar o diabo tirar não só ele diante do alinhamento da graça de Deus, pelo juízo de ser feitura de Cristo, e colocar a imagem de escultura ou qualquer outra versão em que o Satanás quer profanar a glória de Deus na vida dele e transferir para outros meios. E as pessoas não veem isso, por quê? Porque eles acham que está servindo a Deus. E muitas das vezes um que se prega a palavra falando que está no tempo da graça, quer te privar de você da responsabilidade de santificar pela própria palavra. Ah, não, estamos na época da graça. Não, você não vai se apedrejar, tudo bem. Porque o homem não tem juízo sobre isso. Mas a Bíblia fala, se eles ensinam, não. Então, quer dizer, esse projeto, a salvação, a santificação, vem pelo plano particular de cada um e pela vontade de Deus, né? Por força e por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Mas pessoas, muitas das vezes, na razão de querer garantir justificação para ímpio pecador, ao qual ele não sabe do coração dele, não sabe se o coração dele está convertido, se ele está disposto a pagar o preço pela salvação e buscar a presença e forcejar pelo reino, ele já quer usar o novo convertido, muitas das vezes, para poder levar pecado de ímpio lá fora, ou então de ter privilégio de pessoas que, segundo a visão dele, tem mais santidade que os outros, ou mais privilégio, ou mais valores morais, porque são intolerância política ou ética dentro da própria igreja. Não é isso? E profana o quê? A família, o filho da outra família ou a filha da outra família. Mantendo mídia de privilégio. Isso é demônio, não é de Deus. Deus não vem destruir as almas dos homens, vem resgatá-las. O próprio Jesus fala, eu não vim destruir as almas dos homens, eu vim resgatá-las. Amém? Então que o Senhor resgate não só seus sonhos, resgate não só sua alma, mas a alma da sua família, da sua geração. E estabeleça um ponto de ancoragem onde o próprio sangue de Jesus Cristo é que confere a santidade, a aderência e um ciclo de dependência no reino do céu. Para que todas as bênçãos e as virtudes e os frutos do Espírito Santo venham ser canalizados sobre a sua vida nesse dia.
Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E voltando à leitura, versículo 37. E dizendo, tu és o rei dos judeus, capítulo de Lucas 27, 23 na verdade, né? Do 37 ao 45. Dizendo, tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Isso é o povo falando e também aqueles soldados que crucificou Jesus, não é isso? E também por cima dele estava escrito um título em letras gregas, romanas, hebraicas, este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendiam, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estão na mesma condenação? Nós, na verdade, com a justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje mesmo estará comigo no paraíso. E escureceu-se o sol e rasgou-se o véu do templo. Amém? Por que houve essa divisão do véu do templo? Porque a gente entende que a graça agora compete a Cristo. O juízo sobre a igreja compete a Cristo. O Espírito Santo ele vai tornar santo tanto a ação do mal, mas quanto a ação do bem. Porque aquele que comeu da árvore do bem e do mal, ele já não pode dizer que não conhece a verdade. Porque no capítulo 15 de João, a Bíblia fala que Jesus falou da verdade. Que o Espírito testificaria. Não é? Que eles odiaram o servo de Deus, odiou você que aceitou Jesus como Salvador, porque eram do mundo e não tinham conhecido o Pai. Então, quando o véu se rasga ali, quer dizer, o próprio Jesus assume a humanidade para aqueles que querem servir e aceitar e ter um novo recomeço. E está sob a cobertura divina. Porque na lei Deus tomou por propriedade. Na graça, Deus é tomado por herança. Porque Deus nos faz herdeiro dele e co-herdeiro com Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o verdadeiro juízo da igreja do Senhor que tem que estabelecer hoje. Ah, está na graça, irmão? Está na graça, mas a lei continua prevalecendo. O próprio apóstolo Paulo fala da seguinte forma. Onde foi logo abolida a jactância? Por qual lei? Vou aproveitar e ler essa mensagem aqui. Só para poder ratificar, para finalizar esse texto. Embora eu ainda vou ler no capítulo 15, né, de João, do versículo 18 ao versículo 17, para consubstanciar o que fora dito anteriormente. Quando Jesus diz que a razões pela qual o mundo odiou ele. E é justamente essa questão. Por quê? Porque as pessoas elas estavam preocupadas a amar o presente século. Que pegar e servir a Cristo em espírito e em verdade. Versículo 18, ó. Se o mundo vos aborrece, sabei primeiro do que a vós me aborreceram a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que seu senhor? Se a mim me perseguiram, também os perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não vier e não lhe houvera falado, não teria pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais sinais, os quais nenhum outro tem feito, nenhum não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, porque estiveste comigo desde o princípio. Então, se você não está guardando a palavra, se você não está brigando o reino em si, você não vai ver Deus. O profeta velho tirou o profeta que Deus tinha enviado contra Jeroboão do caminho e fez com que ele fosse, sofresse o próprio juízo de Deus. Porque tem pessoas querendo ferir esse alinhamento seu com a justiça de Deus, com o juízo de Deus. E muitas das vezes levando você a pecar porque quer promover inversão de valor. Como se Jesus fosse um personagem criado para o mundo para poder garantir privilégio de grupo, classe e governo. Jesus é salvação e consumação de todas as coisas. Amém? Então tem muitas pessoas já vivendo essa relação profanada, fazendo negócio com os filhos da igreja. 2 Pedro, capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2, Pedro fala sobre isso. Mas a destruição deles não dormita. É isso? E muitas das vezes quer levar você a acreditar em coisas que ele não está vivendo e está simplesmente querendo tirar o altar de Deus que é você, o Espírito Santo de Deus, de sobre o altar que é você, para poder colocar os postes ídolos dele. Amém? Então não deixe Satanás profanar, tirar de você a condição de casa do Senhor, de templo do Senhor. Porque você que é a verdadeira Jerusalém,
onde deve ser adorado o Pai, o próprio monte de adoração, monte de santidade. É você. E isso depende do que? Do seu forcejar. Porque o reino do céu é tomado à força. Todos forcejam. Então, de lá para cá, todos forcejam. Quem cumpre esse juízo é o próprio Espírito Santo de Deus em relação ao mundo, em relação à igreja, é o próprio Cristo, o qual tem Deus por cabeça e é o cabeça de todo homem desde o lar. Então, tudo que vem querer promover inversão de valor, ou manter simplesmente uma mídia comercial de ocupabilidade ou privilégios, de mídia imperiosa, pautada em intolerância política, social, racial ou de status, pode ter certeza que tem uma ação de Satanás aí, criando mediante a autolatria do homem, qualquer tipo de divisão para tirar você de Deus. Porque a divisão, ela só traz sanidade quando há santidade. E quando há santidade, há separação. Mas a separação não tira de você parte do objeto de imparcialidade que define o perfil de uma pessoa aceita na sociedade por mediante a Deus, que é Cristo. E se a pessoa não aceita Cristo, ele tem alguma coisa contra Cristo. Ele é anticristo. Porque aquele que tem o Pai tem o Filho. E que tem o Pai e o Filho é o próprio Espírito Santo, que representa a santidade de Deus em nós. E quem nega o Pai e nega o Filho é o próprio anticristo, porque nele não está a verdade. Não é isso? Porque o que torna você imparcial não tira de você o caráter de fazer parte, a condição de fazer parte. O que torna você impessoal não tira de você a qualidade de ser pessoa, né? Vista sobre as qualidades, ainda que em percentuais, da outra pessoa. Porque amar o próximo é como a si mesmo. Então, é vendo nele aquilo que tem propriedade também em você, como filho do mesmo Deus, gerado pela mesma virtude do Espírito Santo de Deus. Por isso que o homem precisa de aceitar Deus. Aceitar a Jesus Cristo, de reconciliar com Deus. Então, que o Senhor, eu rogo a você que hoje você reconcilie com Deus, porque aquele que não fez pecado, você fez pecado por vós, para que você vencer a justiça de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E isso aqui que Jesus fala aqui no capítulo 15, foi falado anteriormente, para que você venha testificar no mesmo estado de espírito, porque vós, o próprio Jesus fala, estivesse comigo desde o princípio. Estar no princípio é definir princípio. O que esse princípio é? Espírito e vida. O que esse princípio é? Né? Amor a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a forma de adquirir conhecimento e ao próximo como a si mesmo. Tem princípios. É isso? E esse princípio define seu caráter. Capítulo de Ezequiel, versículo 21. Fazer essa última leitura para a gente poder ir para a oração. Desde já prepara a sua oração, prepara o seu pedido aí. Vamos apresentar ele a Deus. Vamos alinhar diante do juízo de Deus pela palavra. Desde já não deixe Satanás profanar a sua relação com Deus. Quando você estiver orando, colocando diante de Deus qualquer tipo de pedido de oração seu. Porque por mais que as pessoas hoje querem configurar Cristo conforme o bel prazer dele, associar isso a uma manipulação social de ofício ligada à sua identificação, sinalizada por meio de um CPF, uma identidade, o couro, a espécie, mediante certidão de nascimento, isso não tira de você propriedade de servir a Deus. E eles vão ter que respeitar você acima de qualquer situação. E a gente vê que hoje até os falsos cristos estão usando isso. Quer dizer, Jesus tem que ser do meu jeito, porque é como se Jesus fosse um personagem criado pela cultura hebraica ou judaica para poder favorecer mídia de privilégios. E a gente vê na Bíblia, não tem esse contexto que dá essa alusão de que Jesus é um personagem criado pelo homem. É uma personalidade divina, a qual o próprio Jesus fala com Maria, virá sobre ti a sombra do Espírito Santo e ele te cobrirá. O que vai nascer de ti é de ser chamado santo. Ser chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? Então tem uma justiça para se estabelecer diante de você, cuja aliança está em Deus mediante a Cristo. E na sua oração você tem que reverenciar isso. Não deixe Satanás colocar outros pensamentos negativos que vêm tirar de você o altar de Deus, o altar do Espírito Santo, a condição de casa, de morada de Deus. Não. Amém? Das onde você ligar no céu para poder criar no nome de Jesus. Capítulo 21 de Ezequiel. O profeta, ele fala justamente sobre essa relação, ele prevê essa relação de Deus com Cristo e com a humanidade diante da cruz do Calvário, ali quando Cristo é crucificado, e diante do cumprimento da salvação de povos, tribos e línguas diante da cruz do Calvário também. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, Ezequiel capítulo 21, versículo 1 ao 16, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém, derrama as suas palavras contra os santuários, e profetiza contra a terra de Israel. E diz a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. E por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio. A minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. E saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela.
Tu, porém, ó filho do homem, suspira às vistas deles, com quebrantamento dos teus lombos e com amargura. E será que quando eles disserem, por que suspira tu, dirás por causa das novas que vêm, e todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em águas. Eis que vem e se realizarão, diz o Senhor Jeová. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza e diz, assim diz o Senhor, a espada está afiada e também a sacalada. Para matar está afiada, para reluzir a sacalada. Alegrar-nos-emos, pois, a vara do meu filho é que despreza todo o madeiro. Jesus morreu e ressuscitou. Você está achando que ele veio abrogar a lei? Não, veio fazer cumprir. E o Espírito Santo dele é que oferece hoje o sacrifício como sacerdócio de Deus, diante do sumo sacerdócio que é Cristo, que está diante do Pai, conhece seu coração, intercede pela igreja, e o Espírito Santo de Deus trabalha na razão de que o juiz de Deus prevaleça pela palavra, que a espada é a palavra, e ela é luz. O salmista fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Não é isso? E o madeiro que despreza quem? Aquele que ressuscitou, que despreza todo madeiro. A vara do madeiro é o próprio Jesus. Não só a vara, mas a videira. Mas nós que somos embaixadores de Cristo na terra hoje, somos a vara. Não é isso? Que estão gerando os frutos para o reino de Deus. Somos verdadeiros lavradores que estão preparando os frutos para os filhos do reino. Quando nossa geração vier, na razão de prover-se desses frutos, nós estamos gerando esses frutos. Né? Cumprimento ali do capítulo 22 de Mateus, se eu não me engano, quando Deus estabelece ali aqueles lavradores para cuidar da vinha. Né? E houve pessoas que tentaram se assenhorar dela, mas o próprio Jesus falou, ó, o reino do céu será tomado de vós, será dado a outro que dê seu fruto a seu tempo. Então a vara do Senhor é que despreza todo madeira, é o próprio Jesus. A própria palavra que se fez carne, o verbo que se fez carne. Amém? E foi dada a sacalar para ser manejada. Essa espada está afiada, está sacalada para ser posta na mão do matador. Grite e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Espantos terá o meu povo por causa da espada. Bate, pois, na tua coxa, porque se faz uma prova, e que seria se não existisse a própria vara desprezadora, diz o Senhor Jeová? Pois, ó filho do homem, ó filho do homem, profetize e bate com as mãos uma na outra, porque a espada até a terceira vez se dobrará. A espada é dos atravessados, dos mortalmente feridos, e entrará neles até as recâmaras, para que desmaie o coração e se multiplique os tropeços contra todas as portas, pus a ponta da espada, que foi feita como raio, e está reservada para matar. Ó espada, une-te, vira-te para a direita, prepara-te, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. Amém? Então, quer dizer, a gente vê que a palavra de Deus, ele se estabelece justamente pela verdade daquilo que ele levou o homem a ser santificado pela palavra. E também eu baterei as minhas mãos, uma na outra, e farei descansar a minha indignação. Eu, Senhor, farei. Eu, Senhor, falei. Amém? Então, a gente vê que em Cristo tem um cumprimento da palavra, em que Jesus Cristo, mediante o profeta Ezequiel, né, haveria de ser morto no madeiro, para poder desprezar todos aqueles que estavam ali diante dele. Inclusive, a gente vê que o próprio mal, ele se estabelece diante do madeiro. Quando aquele não só o povo, mas aqueles que crucificaram Jesus Cristo, maneavam a cabeça e também pedia para descer do madeiro para poder o quê? Salvar a ti mesmo. Então, assim, a cruz sujeita a todos nós, sob a mesma verdade da palavra. Porém, a verdade de Deus, mediante a espada, é que fará com que você seja limpo para gerar frutos para o reino. E também aqueles que não estão dando frutos, seja cortado e lançado no fogo. Amém? Então vamos apresentar a nossa oração a Deus, de modo que Deus venha não só preencher você com a justiça e com o juízo dele, mas também permitir que venhamos, de alguma forma, né, nos encontrarmos sempre aqui nesse canal, para poder não só aprendermos da palavra de Deus, mas entender o princípio da consumação dele pelo juízo de Deus, mediante a igreja e mediante o homem, porque não tem uma relação espiritual do homem com o seu semelhante ou com a sua fé que não se estabeleça pelo próprio homem diante da presença de Deus. O próprio Deus se fez carne. Então, o que prova que há
um objeto de fé, há uma ação da fé cujo fundamento é firme, você não pode ver, mas ela se manifesta como prova daquilo que você espera, agindo sobre você, que leva você a crer, que leva você a se unir com o seu semelhante e também reverenciar. E essa verdade está em Cristo, que é o autor e consumador dela. Amém? Vamos orar para terminar esse trabalho em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te agradeço por essa rica oportunidade de estar na tua presença nesta manhã, falando da tua palavra, falando da vara desprezadora, mas a vara também da correção. Porque o Senhor tem compromisso com aqueles que são do Senhor. Amém? E o Senhor tem compromisso sobre a tua igreja, sobre os teus filhos. Que o Senhor nos permita, ó Deus, estarmos fixados sobre a rocha que é o Senhor. E respeitar, ó Deus, a ação do Senhor na vida daqueles que de alguma forma precisam se converter. Muitos deles podem estar ouvindo a palavra do Senhor agora e muitos podem não estar ouvindo, mas sabemos que o Senhor há de se revelar a eles. Toma em tuas mãos aqui, Pai, cada pedido de oração realizado. Ó Pai, faça cumprir e realizar, ó Deus, os sonhos da tua serva, Deus, que pediu, ó Deus, que eu devesse orar por ela. Eu sei que muitos outros também fez o seu pedido. E que o Senhor venha, ó Pai, cumprir, ó Pai, com o propósito de cada um, segundo aquilo que o Senhor propôs no coração. E venha fazer estabelecer um novo tempo na vida de cada um de nós, porque nós cremos na verdade. E o Senhor Jesus, na tua palavra, diz que aquele que vier ao Senhor jamais será lançado fora. Que o Senhor venha condicionar a nossa vida, a tua salvação revelada em Cristo, a santidade que se estabelece no Senhor para a tua glória, ainda que Satanás queira manter mídia contenciosa e querer destruir o chamado dos teus filhos, mediante a quaisquer tipo de dogmas ou caráteres duvidosos, de pessoas que, de alguma forma, negaram o Senhor e também não querem se converter dos seus maus caminhos, e querem profanar o templo do Senhor em nossas casas, em nosso lar, em nós mesmos, em a razão de colocar os seus postes ídolos, seja mediante uma placa de igreja, seja mediante um ídolo formado pela mão do homem, sobre a status social, chantagem financeira, econômica, qualquer outro fator de caráter judicial ou extrajudicial que de alguma forma tende não só privar o homem da sua intimidade contigo, integridade, mas também fazer dele presa. Se eu repreender todo espírito contrário, vem encorar, ó Pai, as nossas almas ao teu reino quanto à justiça, de modo a nos preencher da tua graça. Faz estabelecer em nós um ponto de aderência com a tua verdade para poder ficar no sangue de Jesus. Ó Deus, vem abençoar, ó Pai, nosso vizinho da esquerda, nosso vizinho da direita, os vizinhos dos fundos da frente, das tangentes, que estão abaixo, acima, mais próximo, mais distante. Introduza em nosso coração um espírito de santidade, a qual o Senhor nos fez a imagem e semelhança de Deus, de Cristo Jesus. Segundo a verdade que o Senhor nos deu, ó Deus, para estabelecermos nesse tempo, em razão não só de pregar o teu evangelho, mas de viver o seu evangelho, na íntegra, como pessoa livre e libertadoras, e não escravo de vertentes ou de caráter de privilégio, consubstanciados sob a imagem de falsos deuses ou falsos cristos, cujos milagres são confeccionados mediante a mídia sinalizada por meio de CPF ou identidade ou nanociência. Traz a tua justiça, Deus, em razão de que o Senhor seja glorificado aos olhos de Gog, na vida daqueles que creem, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus. Graças te dou. Agradeço a você que participou dessa ministração. Que Deus em Cristo cubra você com toda a paz que excede todo o entendimento. Que haja paz no seu lar, que haja salvação, que haja prosperidade, que haja cura. E que haja principalmente a reverência e o memorial de que tudo na sua vida seja santificado no altar do Senhor, para que não haja pecado sobre a sua mesa. Amém? Seja mediante a oração, mediante o dízimo, mediante a oferta, mediante a sua comunhão com Deus. Que Deus o abençoe poderosamente. Davi, Deus abençoe a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Amém. Seja bem-vindo, Igreja Quadrangular. Amém. Davi da Igreja Quadrangular. Deus continue abençoando, Senhor. Deus seja louvado na sua vida, em nome de Deus. Quero agradecer a todos vocês que participaram, seja de forma direta ou indireta. Sempre que Deus permitir, estaremos aqui novamente. E relativo ao tema, o juízo de Deus, né, da ministração do dia 25/4/2022, nós temos aqui ainda mais 18 temas para poder serem tratados relativo a essa ministração, ok? E gostaria que você participasse de todos eles. Eles foram lidos aí no começo desse vídeo, dessa ministração, e essa ministração estará disponibilizada no meu canal, né, Igreja Batista Universal, né,